Oi, sétimo ano, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre os triângulos. Nossa temática é geometria. Vamos falar um pouco mais sobre os triângulos. Relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. Em todo triângulo, ao maior lado se opõe o maior ângulo. Ao menor lado se opõe o menor ângulo. Ao maior ângulo se opõe o maior lado e ao menor ângulo se opõe ao menor lado. Como assim, Ivone? Vamos ver aqui no exemplo. Observe o triângulo. Temos aqui dois triângulos, triângulo ABC e triângulo PQR. Observe que no triângulo ABC nós temos aqui três ângulos. Um ângulo de 60 graus, que é o ângulo A, o ângulo de 90 graus, que é o ângulo C, e o ângulo de 30 graus, que é o ângulo B. Já falei para vocês que todas as vezes que no triângulo vier esse símbolozinho aqui, significa que ele é um ângulo reto e o ângulo reto mede 90 graus. Então, dos três ângulos aqui, quem é o maior? 30, 60 ou 90? É o 90. Então, qual vai ser o maior lado deste triângulo? Basta você traçar uma setinha de onde parte o maior ângulo. O maior lado será oposto ao maior ângulo. Se o maior ângulo é o 90, o maior lado será o lado AB, que é o que vem dizendo aqui, ó. O maior lado é o lado AB. O maior ângulo é o ângulo de 90. Observe agora que o menor ângulo é o ângulo de 30 graus. Quem vai ser o menor lado? O menor ângulo é o de 30. Quem vai ser o menor lado? O menor lado é aquele que é oposto ao menor ângulo. Quem é oposto a 30? É o lado AC. Então, o menor lado é o lado AC e o menor ângulo é o ângulo B. Vejamos agora no triângulo PQR. Nós temos aqui ângulo P de 44 graus, ângulo R de 80, ângulo Q de 56. Quem é o maior ângulo? 80. Quem é o maior lado? Basta você ver quem é o lado oposto ao maior ângulo. E o lado oposto ao maior ângulo é o lado PQ. Quem é o menor ângulo? É o ângulo P, que mede 44 graus. Quem vai ser o menor lado? É o lado oposto ao menor ângulo. Se o menor ângulo é 44, o lado oposto ao ângulo de 44 graus é o lado RQ. Então, neste triângulo ABC, nós temos o maior lado é AB, o maior ângulo é o ângulo C, que mede 90 graus, o menor lado é o lado AC e o menor ângulo é o ângulo B. Lembre-se sempre, o maior lado vai se opor ao maior ângulo. O menor lado vai se opor ao menor ângulo e vice-versa. No triângulo PQR, o maior lado é o lado PQ, o maior ângulo é o ângulo R, que mede 80 graus. O menor lado é o lado RQ e o menor ângulo é o ângulo P, que mede, no caso aqui, 44. Quais são as condições de existência de um triângulo? O que é necessário para que um triângulo possa existir? As condições de existência de um triângulo é um conjunto de relações entre as medidas de seus lados que possibilitam decidir se, com as medidas propostas, é possível construí-lo. Essa condição pode ser vista como uma propriedade e é conhecida como desigualdade triangular, dados três segmentos de retas distintos, ou seja, diferentes. Se a soma das medidas de dois deles é sempre maior que a medida do terceiro, então eles podem formar um triângulo. Exemplo, temos aqui três segmentos de reta. Será se a gente vai conseguir montar um triângulo usando esses segmentos? Então, nós temos aqui o segmento AB, que mede 16 graus, o segmento CD, que mede 20 graus, e o segmento EF, que mede 30 graus.
basta você somar os lados deste segmento e comparar com o terceiro. Se for maior, é porque é possível montar esse triângulo. Então, primeiro a gente vai somar aqui o 16 com o 10. Aliás, o 16 com o 20. Somando o 16 com 20, aí você vai comparar o resultado com o outro lado, que no caso o 30. Então, 16 mais 20 dá 36. E 36 é maior que 30. Então, já temos aqui uma desigualdade que favorece a construção desse triângulo. Vamos somar agora o 16 com o 30. Então, 16 com 30 e o resultado que der a gente vai comparar com o ângulo 20. Aliás, com o lado 20. 16 mais 30, 46. 46 é maior que 20. E agora você vai comparar o 30 com o 20, né? Você vai somar o 30 com o 20 e vai comparar o resultado com o 16. 30 mais 20 é 50 e 50 é maior que 16. Então, sempre o resultado que der tem que ser maior que o lado que está sendo comparado. Usando o 16 e o 20, você vai somar 16 com 20, deu 36. 36 é maior que 30. Agora, você vai somar o 16 com 30, dá 46. 46 é maior que 20. E soma o 30 com o 20, que dá 50, e 50 é maior que 16. Então, nesse caso, é possível, sim, construir um triângulo, pois as somas abaixo são verdadeiras. Então, para se construir um triângulo, é necessário que tenha essa condição de existência. Ok? Observe o triângulo que foi formado com os 3 segmentos da figura. Temos aqui o triângulo que foi formado com os segmentos da questão anterior. Você tem aqui 3 segmentos de reta, um com 16, um com 20, outro com 30, ó, 16, 20 e 30, e foi formado esse triângulo aqui. Se a soma entre os dois lados é igual ao terceiro, esse triângulo não pode existir. Tem que ser maior que o terceiro. Além disso, as 3 desigualdades acima são conhecidas como desigualdade triangular. Não é necessário fazer as 3 somas para verificar a possibilidade de um triângulo existir. Basta fazer a soma entre os dois lados menores. Se a soma entre eles for maior que o terceiro lado, então a soma entre qualquer um deles é o terceiro lado, que é maior entre o resultado. No caso aqui, ó, você observa, nós temos aqui 3 lados, 16, 20 e 30. Para você saber se realmente é possível construir um triângulo com essas medidas, basta você somar as 2 medidas menores. Quem são as medidas menores aqui? O 16 e o 20. Então, se você somar o 16 com o 20 e o resultado for maior que o 30, é porque é possível construir o triângulo. Se por um acaso as medidas forem menores, você não vai conseguir formar o triângulo. Vamos supor, você tem 3 varetas, uma que mede 3 centímetros, uma que mede 4 centímetros e uma que mede 8 centímetros. Será que você vai conseguir construir um triângulo usando essas 3 varetas? Como é que você vai saber? Use a desigualdade triangular. Basta você somar as 2 medidas menores e comparar com a terceira medida. Então, vamos somar aqui, ó. Quanto é 3 mais 4? 7. 7 é maior que 8? Não, 7 é menor que 8. Então, com essas medidas, você não consegue desenhar um triângulo. Para desenhar um triângulo, a soma dos 2 menores lados tem que ser maior que a soma do terceiro lado. Não esqueçam disso. Vamos ver o triângulo, que é um polígono fantástico. Então, a nossa aula hoje é só falando de triângulo. O triângulo, ele é considerado o mais simples de todos os polígonos. Ele apresenta apenas 3 lados e apenas 3 ângulos internos. Contudo, por trás dessa simplicidade, existe uma das propriedades mais importantes da geometria, que é a chamada rigidez geométrica. Os triângulos são polígonos rígidos.
Isso significa que eles são fortes e não se deformam facilmente. Isso acontece porque os vértices dos triângulos definem um único plano, dando estabilidade a essa figura plana. Temos aqui duas figuras. Perceba que nessa pontezinha aqui, ó, você tem formatos de triângulos. Veja aqui. Deixa eu aumentar aqui a imagem para melhorar aqui a visão. Ó. Nessa cerca, veja que foram colocadas essas diagonais aqui desses retângulos. E essas diagonais, elas formam triângulos. Veja que ela está formando 4 triângulos aqui. Então, esses triângulos, eles vão fazer com que essas madeiras não se movam. Então, vai fazer com que a cerca fique rígida. No mesmo caso, essa ponte aqui também. Perceba que nessa parte aqui da ponte, nós temos aqui segmentos de reta que estão formando triângulos, justamente para que eles tenham essa rigidez. Então, hoje nós estudamos 3 propriedades aqui dos triângulos, né? Primeiro, que ele é um polígono fantástico devido à rigidez geométrica. Vimos também a condição de existência de um triângulo. Um triângulo só vai existir quando você somar as duas menores medidas e o resultado tem que ser maior que a maior medida nesses 3 casos. Como aqui você tem as medidas de 16, 20 e 36. Se você somar o 16 com o 20, que são os números menores, vai dar 36 e 36 é maior que 30. Portanto, é possível sim montar um triângulo com essas medidas. E vimos também a relação entre os lados e os ângulos de um triângulo. O maior lado vai sempre se opor ao maior ângulo e vice-versa. E o menor lado vai sempre se opor ao menor ângulo. Vou pegar como exemplo só aqui o primeiro triângulo. O maior ângulo do triângulo ABC é o 90. Quem é o maior lado? É o AB, porque ele está oposto ao maior ângulo. Quem é o menor ângulo? É o 30. No caso, é o ângulo B. Quem vai ser o menor lado? É o lado AC, porque ele está oposto ao menor lado. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, volte, assista novamente. Já já vamos fazer exercício. Até mais.